Bom dia, oitavo ano, como estão todos? Eu espero que estejam todos bem, de preferência em casa. Nossa aula de artes de hoje vai falar sobre a formação da Academia Imperial de Belas Artes, a IBA. A arte acadêmica no Brasil, ela tem início com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes, a IBA, mais precisamente ali no ano de 1826. 10 anos após da chegada dos artistas franceses. A IBA seguiu os padrões, de estudos acadêmicos da arte europeia, oferecendo uma formação científica de valores tradicionais da arte com base nos padrões neoclássicos, e além do ensino de técnicas de desenho, pinturas e arquitetura. Um dos propósitos da Academia de Artes Europeia era elevar o artista ao status de profissional, o que deve ser respeitado por seu conhecimento intelectual e teórico. O artista precisa, ser respeitado principalmente e também de muito estudo e dedicação para criar suas obras, não dependendo apenas de um dom ou um talento natural. Durante sua existência entre 1826 a 1889, a Academia Imperial de Arte contou com a direção de diversos artistas, tendo destaque na sua administração de 1834 a 1851. O pintor Félix-Émile Tounet, filho de Nicolas Antoine Tounet, que organizou a Pinacoteca da Academia, as exposições gerais de belas artes e o concurso de prêmios, de viagem à Europa autorizado pelo governo imperial. Mas o que seria uma pinacoteca? Pinacoteca, na verdade, é um museu, que guarda coleções de obras de artes, com vários acervos, tanto acervo nacional quanto internacional. No Brasil, temos a Pinacoteca do Estado de São Paulo, tá? Como a oferta do prêmio de viagem, muitos artistas brasileiros, na verdade, se entusiasmaram, e tiveram contato com estéticas que se desenvolveram na Europa. Isso permitiu que renovasse assim a visão ainda que vigorava no Brasil. Outro grande destaque na direção da IBA foi Manuel de Araújo Porto Alegre, que de 1854 a 1857, durante sua direção, novos pressupostos estéticos foram estabelecidos, influenciando a arquitetura, a escultura e a pintura aqui no Brasil. Com o fim da monarquia, a Academia Imperial de Belas Artes mergulhou em sua mais intensa crise, tendo várias concessões de viagem suspensas de 1884. Assim, o conflito, se estendeu também entre os artistas que, por diferenças ideológicas, se dividiram em modernos, dos quais exigiam a renovação da modernização do ensino acadêmico da arte, os positivistas, que defendiam a manutenção, do sistema de ensino vigente, embora ambos reivindicassem mudanças no ensino. Na academia IBA, um ano após a proclamação da República, ocorreu em 1889 aqui no Brasil. Ela passou a ser oficialmente conhecida como Escola Nacional de Belas Artes, a NBA, e foi dirigida pelos irmãos Rodolfo e Henrique Bernardelli, composta por uma reformulação de educação, acadêmica através da arte para os artistas brasileiros. E agora a gente vai falar sobre gêneros de pintura. No estudo da arte é muito comum que as obras de arte elas sejam divididas por gênero. Na verdade, a arte ela é dividida por gênero. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe um fato, pintura histórica. Pintura histórica é um gênero de arte. Então, bora lá. Gênero pintura histórica. Geralmente são obras que representam acontecimentos históricos de modo grandioso, épico, isto assim, idealizando algo heróico, na maioria das vezes. Um exemplo do gênero é a obra de Pedro Américo, Batalha do Havaí, que retrata a guerra, mais precisamente ali no Paraguai, né?
Então, assim, o gênero histórico pode retratar algo histórico como do próprio Pedro Américo, a independência do Brasil, independência ou morte, quando ele pinta Dom Pedro à margem do rio Ipiranga, né, proclamando a independência do país. Gênero retrato. Foi durante muito tempo a história da arte uma das funções dos artistas, pois o objetivo era retratar de forma realista e detalhada personalidades importantes da época, principalmente as pessoas que tinham posses, terras, na verdade eram os mais abastados da época. Então, assim, o retrato, ele trazia aquela questão de retratar uma família da alta sociedade, da aristocracia, alguém da aristocracia, sempre alguém muito distinto, ou então, né, sejamos sinceros, alguém que tinha dinheiro. Gênero natureza morta. As obras que representam os objetos e seres inanimados, como frutas, flores, animais, geralmente são chamados de gênero de natureza morta, porque assim são figuras que não são reais, são reais, mas na verdade elas geralmente elas não estão associadas a um retrato ou cena histórica. Gênero paisagem. Representando sim cenas da natureza, vistas paisagísticas, né? Um exemplo desse gênero é a obra Cascata de Votorantim, pintada por Almeida Júnior. Então, assim, essa obra ela geralmente ela retrata, né, a questão do da paisagem, dos locais, né? Então, agora a gente vai falar sobre a fases artísticas e das obras da IB. Ao longo da história da IBA, surgiram grandes artistas brasileiros que ajudaram assim a construir, né, a questão da iconografia do Brasil. Para compreendermos melhor, então vamos lá, porque a IBA ela tem três fases distintas. A primeira fase ela traz uma influência neoclássica e essa que agora que a gente vai falar. Nessa primeira fase, a IBA ainda estava sob a influência da missão artística francesa e, consequentemente, a estética neoclássica é um dos principais modelos, né, artísticos a serem seguidos. Foi Manuel de Araújo Porto Alegre e, como vimos, tornou-se um dos diretores da IBA. Ele foi aluno e amigo de Debré, inclusive acompanhou Debré ao retorno a Paris. Embora seus trabalhos mais expressivos sejam na arquitetura e na literatura, produziu pinturas a óleo nos padrões neoclássicos. Vale ressaltar também, nesses padrões neoclássicos, Félix-Émile Tounet. Ele era especialista no gênero de pinturas de paisagem sobre a influência do estilo romântico e explorava cores, principalmente as cores fortes, o efeito que a luz trazia e o contrastes com traços claros e escuros. Suas obras retratam assim o Rio de Janeiro da época a qual ele passou a estadia lá. Na obra vista de uma mata virgem que está sendo reduzido ao carvão a seguir, nota-se a crítica de Félix ao desmatamento, né, da paisagem carioca, da beleza carioca naquela época, com tantas árvores. Então, assim, ele já trazia essa questão de fazer uma denúncia contra o desmatamento. Isso lá em 1800, viu, gente? Tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Eu passei a atividade. Qualquer dúvida, é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.